E depois que a primeira turma do Supremo Tribunal Federal decidiu que a ação penal contra Jair Bolsonaro e outros 8 réus relacionada à suposta trama golpista chegou ao fim, as defesas anunciaram que vão recorrer no Brasil e também em cortes internacionais. As equipes jurídicas apontam irregularidades, principalmente porque Moraes teria impedido a apresentação dos embargos infringentes, um recurso permitido quando a decisão não é unânime. As defesas informam que o regimento interno do Supremo permite esse tipo de recurso sem exigir um número mínimo de votos divergentes. Como houve um voto diferente, o do ministro Luiz Fux, os advogados entendem que os embargos poderiam ser apresentados. Ainda assim, o ministro Alexandre de Moraes declarou o trânsito em julgado antes que os advogados recorressem e a primeira turma, então, acompanhou o entendimento, considerando necessários 2 votos divergentes. Jair Bolsonaro já estava em prisão domiciliar desde agosto. No sábado, dia 22, foi levado para a Superintendência da Polícia Federal em Brasília por decisão de prisão preventiva determinada por Alexandre de Moraes. André Marcília, muito boa noite, seja bem-vindo. Ontem comentamos aqui no programa essa decisão, esse flagrante caso de violação ao direito de defesa de todos os réus. No caso de Jair Bolsonaro, Moraes disse que a defesa não havia apresentado recurso e aí, portanto, transitou em julgado. Dos demais réus que apresentaram recursos, ele considerou o ato protelatório e também certificou o trânsito em julgado. E, claro, os advogados agora dizem que vão exercer o direito de defesa, inclusive os advogados do ex-presidente Jair Bolsonaro, que tem, acredito eu, até sexta-feira para apresentar os embargos infringentes. Vão até o fim. Boa noite. Boa noite, Paula. Boa noite, mestre Augusto, querido Cauti, querido Navarro, toda a audiência. Olha, é uma violação não só ao direito, é uma violação à lógica. A gente tem um problema aqui que eu acho que o ministro Moraes ele não consegue mais agir de forma lógica. São tantos os absurdos que eles não vão cabendo mais. Aqui nem quebra-cabeça, né? Não vai dando certo e ele rompe a peça e tenta juntar assim mesmo. Só que nós, que tentamos ainda exercer um raciocínio lógico normal, não conseguimos ter o mesmo do dele, como falamos aqui ontem. Então, se você apresenta o recurso, certifica o trânsito. Se você não apresenta o recurso, certifica o trânsito. Quer dizer, não tem para onde correr. E o pior de tudo é que o certo seria agora a defesa buscar recorrer para que haja a desconstituição do trânsito em julgado certificado de forma errada. Mas vai recorrer para quem? Então, quer dizer, não tem nem mesmo o que fazer. A gente está nesse lugar. E aí o recurso a cortes internacionais acaba sendo necessário porque o STF esgota a possibilidade de que eles façam alguma coisa. A revisão criminal, a gente até comentou, a Ana Paula Henkel trouxe ontem essa questão, e a revisão ela é possível depois do trânsito em julgado. Então a gente tem aqui aí sim uma ação que seria razoável de ser interposta. E a revisão criminal, ela ainda tem uma vantagem, que é o seguinte, você apresenta para a turma diferente daquela que julgou o caso. Então isso iria para a segunda turma. No entanto, se a gente olhar para como o STF tem agido ultimamente, as esperanças de que a segunda turma seja uma instância revisora da primeira, essas esperanças não devem ser muito promissoras. Porque, infelizmente, os ministros, mesmo ministros que consideram os demais agindo errado, agindo de forma imprudente ou ilegal, eles, no fim, acabam mostrando-se corporativistas. Nós vimos, inclusive, o ministro André Mendonça, na semana passada, dando boas-vindas ao Messias e dizendo que fará tudo para que o Messias seja conduzido e etc. Bom, se você é corporativista com alguém que nem entrou no STF, como é que você vai acreditar que esses ministros, ainda que dissidentes, não o serão com os que já estão lá? Marcília, só uma dúvida técnico-jurídica aqui. Se transitou em julgado, em tese, está concluído. Como é que os advogados vão apresentar novos recursos se o processo em tese está
está encerrado? Porque a revisão criminal não é um recurso. Não, mas não digo a revisão, eu digo os embargos infringentes. Ah, então, os embargos infringentes, realmente, eu não sei como eles vão apresentar, porque não tem para quem, acabou o processo. E por isso que eu mencionei, eles deveriam primeiro buscar a desconstituição do trânsito em julgado, para depois, reaberto o prazo, apresentar os embargos infringentes. No entanto, nesse momento vão recorrer para quem? Então, podem até apresentar os embargos, mas eles não terão a menor chance de seguir adiante porque está certificado o trânsito. E essa questão dos embargos infringentes é tão absurda, que se a gente, o que diz a lei? Diz que, havendo divergência relevante entre os ministros, é possível os embargos infringentes. E houve. E houve. E a relevância da divergência não é quantitativa necessariamente, é qualitativa. Então, assim, o ministro Fux, ele foi divergente no voto inteiro dos ministros. Ele passou horas e horas divergindo. Isso não é suficiente? Aí alguém dirá, mas a jurisprudência do STF já solidificou que é necessário que haja duas divergências. Bom, aí é jurisprudência. Eu não posso impedir alguém de ajuizar um recurso por conta da jurisprudência, senão... Enfim, eu tenho que, antes de me defender, perguntar qual vai ser o resultado da defesa que eu vou apresentar, se eu não apresento. Isso não faz o menor sentido. Silvio Navarro, muito boa noite, seja bem-vindo. Silvio, ontem quando nós trouxemos essa questão aí da certificação do trânsito em julgado, quando não há mais possibilidade de recursos nessa decisão do ministro Alexandre de Moraes de antecipar a execução da pena, muita gente aqui no chat se perguntou, né, e a gente sempre fala, cadê a OAB nesse caso, né, a Ordem dos Advogados do Brasil para defender as prerrogativas aí dos advogados, o direito, né, e o cerceamento de defesa, mais uma vez flagrante nesse caso. Boa noite. Boa noite, Paula, doutor André, boa noite, Cauti, Augusto, meu irmão, boa noite para quem nos assiste. Paula, olha só, eu acho que questionar a OAB a esta altura do campeonato, infelizmente, é tão inútil quanto discutir processo jurídico, procedimentos, ordenamento jurídico, devido processo legal com Alexandre de Moraes, ou com a primeira turma do Supremo Tribunal Federal. Ele manda nessa primeira turma, que também tem Cristiano Zanin, Flávio Dino, Carmen Lúcia, e terá um futuro representante, não sabemos se será Jorge Messias ou não. Infelizmente, a OAB tem lado, nós sabemos qual é o lado, e isso não é uma novidade. E a OAB se calou diante de talvez uma das páginas mais tristes da nossa história, que foi todo o encaminhamento dado ao Supremo Tribunal Federal depois do 8 de janeiro. O golpe impossível, a forma como os advogados representados, que pagam, aliás, a sua mensalidade, chame como quiser, né, a sua contribuição, foram tratados pelo Supremo. Eles foram impedidos de apresentar a sustentação oral, eles tiveram de colocar ali um vídeo gravado em defesa do seu cliente, que sequer foram assistidos, porque há casos relatados, reportados, de advogados que colocaram este vídeo em defesa do cliente no repositório e 5 minutos antes da meia-noite, por exemplo, e o vídeo tinha 15 minutos, não sei, tanto faz a minutagem, mas fato é que ninguém levou os advogados a sério nesse Supremo Tribunal Federal. Tudo sempre foi um jogo de cartas marcadas. E em relação a questão dos recursos, infelizmente, o que o ministro Alexandre de Moraes faz é recorrer a uma jurisprudência de 2018, era o Paulo Maluf, no caso, à época. Isso, aliás, passou pelo plenário num 6-5, apertado, mas fato é que o Supremo determinou ali que só era permitida a entrada de embargo infringente com 2 votos a favor do réu. Né, 2 votos contraditórios, para usar o termo específico. Mas é evidente que isso é uma antecipação de julgamento. E aí a gente volta naquilo que dissemos, para encerrar aqui, naquilo que dissemos ao longo de toda a semana, aliás, das semanas anteriores também. É muito difícil falar em Constituição, falar em decisões jurídicas contra alguém que entende que o Estado é ele. É o Rei Sol brasileiro, é o nosso Luís XIV, o absolutista. O rei sou eu, o Estado sou eu. Quem determina aquilo que deve ou não deve, aquilo que pode ou não pode, sou eu, Alexandre de Moraes, Vossa Majestade Alexandre de Moraes.
Augusto Nunes, muito boa noite, seja Boa bem-vindo. noite, Paula, nossa chefe, Marcília, meu amigo, Cauti, meu companheiro, não está fora do Brasil hoje, esteve em Belém. A gente amarrou ele no pé da mesa. Belém. Silvio, meu irmão, olha só, a frase mais cínica que a gente achava que existia, uma das mais cínicas na política brasileira era aquela: para os amigos tudo, falavam sobre isso ontem, para os amigos tudo, para os inimigos a lei. O Alexandre de Moraes revogou, modificou a segunda parte. Para os amigos tudo, como mostra a devolução do dinheiro entregue pelos que fizeram acordos de delação premiada. Para os inimigos, nem a lei. Nada. Nada. Os fora da lei. Ele decide, esse Supremo fora da lei, decide quando é que até o prazo que você pode entregar, embargos infringentes, como é que é outro tipo de... Revisão criminal. E tem outro embargo, né? De declaração. Declaração. Declaratório. Pois é, nada. Agora ele decidiu. Acabou. Quer dizer, o Lula, que tinha sido condenado, não precisou cumprir. Não, acabou. O processo não vale mais. Né? Vamos acabar com as provas, o Toffoli cuida disso, vamos devolver o dinheiro para quem contou e tal. Agora, com o Lula é assim, agora eles mostram como tratam os inimigos. Não se completa sequer o que o Supremo modificou para beneficiar o Lula.